aí, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torini, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club e hoje vamos falar, como vocês já sabem, sobre Ibov, o mini índice e o mini dólar, com base no modelo de análise Smart Money Concept, tá certo? Que vou te ensinar a como entender os melhores pontos para você pegar os melhores traders. E cara, que dia incrível, velho! Que dia sensacional! Essa é a definição que eu tenho aqui para o nosso dia de hoje, beleza? Então vamos lá para o vídeo? O meu cameraman ele tá meio... Bora, meu amigo, enquadra aqui, né? Vamos embora. Bem, galera, olha só que interessante, né? O Ibovespa chegou no nosso próximo ponto de interesse do preço, tá bom? Chegou lá no próximo order block e já tá dando uma resposta incrível, inclusive com grandes oportunidades, viu? Então, a partir desse momento, cuidado, entenda que ele pode facilmente capturar essa outra liquidez que nós temos aqui, ó. Exatamente nesse ponto nós temos uma liquidez que ele pode querer capturar e seguir esse movimento de alta. Só que é importante e vale salientar que ele pode dar uma resposta provavelmente fazendo com que esse range ainda seja mitigado, né? Então nós temos ainda regiões ali abaixo, então a gente vai sempre ajustando, tá certo? Ele pode cair aqui e buscar aqui? Pode, mas também ele pode não cair, como eu já venho, como falei para vocês no vídeo anterior. Ele pode subir um estágio acima, capturar essa liquidez, chegando aqui, por exemplo, nesse order block. Então assim, tudo isso é região de interesse. Até que se prove o contrário, o fluxo ele ainda continua comprador. Isso aí você já sabe, já está cansado de saber, porque aqui no canal eu sempre falo isso. Beleza? Então, fique atento em relação a essa movimentação para você não ficar de fora das oportunidades que estão acontecendo nesse exato momento. Então, tá aí esse ponto para vocês entenderem que tem esse range ainda para ser trabalhado, tá certo? É lógico que a gente está vendo aqui uma confirmação daquele choque, né, através desse boss que faz ele quebra mais uma estrutura ali para cima, tá bom? E nós temos aqui a mudança de caráter que vai mudar o caráter desse range para poder mitigar as regiões lá embaixo. Então, aqui a gente tem a mudança de caráter já estabelecida, tá certo? E essa aqui foi a última quebra de estrutura que aconteceu, validando ali aquele fundo como mudança de caráter. Tranquilo? Só que nós temos um range, desse range, que é o movimento todo de impulso, tá certo? Então tem que ficar ligado a esse ponto, porque quando ele passar a perder esse movimento aqui, fica interessante para começar a iniciar as vendas. Lógico que no tempo gráfico menor você vai procurar por gatilhos, né, no mini índice para poder surfar essa movimentação aí, que ele tende a mitigar ali chegando na região mais barata, né, comprando mais barato para poder vender mais caro. No mini índice, olha que top, né? Exatamente, se você voltar o vídeo aí, que foi o vídeo anterior, você vai ver que é exatamente 100% do movimento que eu falei que ia acontecer. Só que, lógico que ele não tem essa queda, né? Mas até ele cair aqui, tem que levar em consideração que aqui rolou um trader muito top, que é justamente esse trader que foi nesse order block que eu passei lá na comunidade para a galera ficar atento nesse ponto, que inclusive isso aqui eu tinha dito lá na comunidade que seria um fake shock. E foi o que aconteceu, né? Foi uma captura de liquidez, 150 pontos de stop, o alvo lá na máxima, né? Nesse movimento aqui dessa estrutura. Então foi um trade ali de 1.300 pontos, tá certo? 1.300 pontos, ou seja, a saída seria nesse order block aqui. Tá? Lógico que a gente teria uma continuidade do movimento, porque esse aqui é um movimento característico de continuidade. Se você quisesse surfar esses 2.000 pontos, chegando lá na próxima região, no início, no meio, sei lá, no fim ainda não, porque não finalizou. Mas se você quisesse realmente alcançar 2.000 pontos ali como meta, cara, foi um trade belíssimo para você chegar a esse movimento. Até porque o meu desenho ficou bem mais acima, né? Ah, vou colocar no desenho do Felipe, ver se esse cara é brabo mesmo, né? Tá aí o resultado. Então, 2.000 pontos foi o que... Vou colocar 2.000. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a estrutura máxima aqui, ó, como... Vamos deixar 1.500 pontos para ser maleável, para arredondar? Então, 1.500 pontos foi esse trade que aconteceu, beleza? Nessa estrutura, o que é que nós temos agora nesse exato momento? A gente sabe que chegou lá no ponto de interesse bem, um ponto extremo, né, do movimento. O que é importante? Ou ele quebra essa estrutura para continuar o movimento de baixo, ou ele renova topo para poder, de fato, ganhar um fundo, né, validar um fundo, e aí ele muda o caráter e segue essa sequência. Beleza? Então é isso que nós temos para amanhã. Tranquilo? Chegou aqui num ponto, ó, que inclusive foi de uma região inclusive já mitigada, já refinada, perdão. Ele chega nesse ponto e aí dá essa resposta. Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar a visibilidade de vocês, mas ciente que esse ponto aqui foi um ponto de quebra de estrutura, beleza? Eu vou deixar aqui porque tem muita coisa. Eu vou apagar esse range aqui também. Esse ponto aqui, ó, essa região, vou apagar também. Mas que esse trade aqui foi um belíssimo de um trade que chegou nesse order block aqui. Cara, foi muito top, né? Isso aí eu passei tudo lá na comunidade, foi bem interessante. Inclusive, galera, eu passei com algumas possibilidades de movimento, meu irmão.
É doideira, cara. O que está sendo passado na comunidade, internamente, se eu fosse você, não ficaria de fora, tá? Anularia aí qualquer coisa para poder realmente seguir teu sonho com o objetivo de se tornar um trade de verdade, um trade institucional, tá certo? Nós temos aqui esse ponto como quebra de estrutura ou mudança de caráter, tá certo? E nós temos aquele ponto lá em cima como ponto a observar de quebra de estrutura. Então a gente tem que estar atento nesses dois movimentos. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar esses dois aqui, ó, aqui para o lado, para você entender que aqui tem um range que ele precisa tomar uma direção. Ele precisa dizer para onde está indo, beleza? Para a gente poder entender que aqui pode ter um movimento de continuidade ou de reversão do preço, tá certo? Já está muito esticado, né? Eu acredito que já tem que começar a reverter. Então, renovar topo aqui seria a melhor opção para perder fundo, retestar e cair. Então, fiquem atentos em relação a esse movimento. A mesma coisa foi que aconteceu com o dólar. O dólar teve uma movimentação exatamente como eu desenhei. Ele ganha topo, né? Até então era um fake boys, mas agora foi consolidado o boys, ou seja, um break of structure, uma quebra de estrutura para o movimento de continuidade. Chega no nosso order block, mitiga o order block, ou seja, inclusive proporcionando uma entrada de risk entry, mas eu não gosto de dizer que é um risk entry, tá? Uma entrada de risco, porque nós temos um sistema de validação, tá? E esse sistema de validação também é uma confirmação, entendeu? Então, essa subestrutura interna proporcionou a confirmação desse movimento, dessa queda. E eu tinha colocado como alvo e objetivo esse imbalance aqui, ó, exatamente esse imbalance. Então, foi um trade aqui surreal de 50 e poucos pontos, ou seja, um trade de um risco de 10 para 1. Então foi muito top, tá? Eu gosto de trabalhar com dólar ou com um risco de 3 pontos ou 5 pontos. Para mim é o suficiente, tá certo? Então foi um trade bem interessante. Inclusive esse trade podia até ter menos, ó. 3 pontos, como eu disse. Mas eu vou deixar de 5 porque aí não fica tão agressivo ali o risco-retorno, né? Se eu coloco 3, pode assustar você aí com risco-retorno de 17 para 1. Vou deixar 5 porque ainda é mais aceitável e tolerável você ter um risco de 10 para 1, tá bom? Então tá aí. E ele quebra essa estrutura, ou seja, ele mudou o caráter agora desse movimento. Olha só que interessante. Vou fazer leitura, vou pagar aqui. Ah, inclusive eu estava ao vivo com o meu aluno explicando essa entrada, que inclusive ele que leu. Mais uma vez aqui, ó, Júlio César, chegando na análise. A gente estávamos ao vivo ali e a gente estava analisando esse movimento aqui que aconteceu, esse trade. Lógico que estava ali 3 horas da tarde, ó, quase 4 horas da tarde, mas ainda proporcionou 15 pontos dentro desse movimento, tá? Mas o risco-retorno não ficava legal, por quê? Porque o pregão ia fechar antes de bater o take. Então não era um trade que era para se pegar, mas para analisar, né? Para entender o movimento da estrutura, beleza? Show de bola? Então o que acontece? Essa movimentação aqui, ela tem que quebrar agora a estrutura, é um movimento que tem que quebrar essa estrutura, por quê? Porque ele muda o caráter desse ponto. E lembrem-se, os movimentos de impulso é o quê? Queda. Então isso aqui foi uma mitigação, agora vem um movimento de impulso. Então não se espante em o dólar cair aqui, derreter e perder essas estruturas e até mesmo as outras, né? Porque tudo isso aqui é liquidez. Tranquilo? Então é isso que nós temos aí para o dólar, beleza? Um trade foi bem top. Esse movimento agora foi um movimento que houve essa mitigação, ele chegou na região premium lá, inclusive dessa subestrutura ele já muda o caráter também, ele pode querer somente buscar liquidez aqui para continuar esse movimento de baixa. Então fiquem atentos, tá? Essa movimentação para ele continuar caindo. Então é isso que nós temos aí para o dólar. A gente tem também, lógico, esse order block aqui. Acredito que ele não vai chegar naquela extremidade, mas tá aí, foi uma mitigação de order block já na região prêmio do movimento, tá certo? Então vamos ter como estrutura esse ponto e observar os próximos cenários aí para o dólar, que é justamente isso que você está vendo agora. Tranquilo? Show de bola? Então fiquem atentos, tá? Para surfar o movimento, alinhe tudo, entendeu? Faça um alinhamento de fluxo de ordem para você poder entender as melhores regiões e os melhores pontos. Beleza? Show de bola? Então, no mais, é isso que nós temos para o dólar e para o mini índice também. Beleza? Então fiquem atentos a essas movimentações. Eu já tem uma liquidez ali, né? Já está mostrando uma liquidez, um ponto de liquidez aqui, ó. A famosa LTA, né? Muita gente vai querer comprar nesse movimento. Então, é liquidez que o mercado tende a capturar aí, as manipulações vão acontecer e cabeças vão rolar. Beleza, galera? Essa é a análise e esse é o viés que nós temos aí para o dólar. Lembrando, nós temos um movimento para baixo. Marca as regiões à esquerda do gráfico, que são pontos de parada para quê? Para você identificar que, a partir do momento chegando no ponto de parada, vai estabelecer um novo range e você vai surfar a favor do movimento. Beleza? Então, ó, vejo no coração de todos e não se esqueça. Tá vendo esse QR Code aqui? Para quem não sabe o que é o link para você poder assinar. Seja membro, meu amigo. Vire membro. Isso aí, não estou falando isso porque eu estou dele no teu dinheiro, não.
Eu quero que você aprenda. Nós somos a única escola especializada em SMC do Brasil e do mundo. Então entra, assina, porque pode ter certeza que você vai evoluir bastante e você vai deixar de deixar, olha só, né, que redundância. Deixar de deixar dinheiro na mesa. É isso mesmo que eu estou falando. Beleza? E logo mais, daqui a pouco também, análise de criptomoeda, o Bitcoin com o nosso querido e excelentíssimo mentor também, Jader. Jader Gouveia vai passar aí a análise do Bitcoin também. Tranquilo? Então é isso. Até mais. Até a próxima. Deus abençoe. Ó, fique com Deus. Coraçãozinho para vocês. Fui.